Muito bem. Vocês poderiam perguntar para mim por que um psiquiatra vem falar de espiritualidade e religiosidade? O que tem a ver, né? O que tem a ver na nossa vida cotidiana com os nossos pacientes, começar a falar sobre isso? É que nós, médicos, vamos atrás de tudo que possa melhorar o nosso paciente, né? Eu digo para os meus pacientes, quando eu faço a anamnese, que é a história inicial, quando o paciente chega até mim, eu vou perguntando nome completo, idade, estado civil, e a minha última pergunta é: religiosidade. Você tem religião? Quando ele me diz que sim, eu digo, que maravilha, comecemos bem. Né? Por quê? Porque eu já sei que uma das abordagens que eu vou ter com ele é sobre religião, quando inclui o tratamento. Então, vamos falar, nas últimas décadas, estudos sistematizados têm identificado uma relação positiva entre religiosidade e espiritualidade e saúde, principalmente a saúde mental. Por que mais a saúde mental? Porque, na verdade, muito das nossas doenças, elas têm muita relação com o quê? O comportamento. E muito das nossas doenças, que tem, por exemplo, a esquizofrenia, que tem os sintomas psicóticos, como delírio, alucinação, a gente vai escutar muito. Doutora, eu estou vendo alguém, eu estou escutando alguém. E isso é muito importante para quê? Para que eu possa fazer o diferencial se está dentro da religião dele ou se está dentro da minha doença. Se bem que uma coisa uma coisa não pode excluir a outra. Mas eu tenho que ter essa noção. Por quê? Se esse paciente for, por exemplo, um paciente espírita ou de outra religião que também tem esse conhecimento, eu vou olhá-lo com outro formato, com certeza. Existem evidências consistentes de que a religiosidade e a espiritualidade seja capaz de prevenir e contribuir para o tratamento e recuperação de nossos pacientes, pois crenças religiosas influenciam o modo como pessoas lidam com estresse, sofrimento e problemas vitais. Gente, isso é toda verdade, está em cima disso, né? Por exemplo, o que a Beth falou em relação ao suicídio. Eu tive uma paciente, nunca vou esquecer disso. Ela chegou para mim com um pensamento suicida e ela veio com o pulso, os dois. Ela foi num tatuador e tatuou os dois filhos, um pulso e outro no outro. E aí ela disse: sabe por que eu tatuei, doutora? Por quê? Porque na minha religião, primeiro, se eu me matar, eu vou ter consequência. E quando eu olho para o meu pulso, é uma forma de me proteger quando eu vejo meus filhos, porque eu vou abandoná-lo. E isso é um pecado. Dependendo do tipo e do uso, as crenças religiosas podem proporcionar maior aceitação, firmeza e capacidade de adaptação a situações de vida, ou podem gerar culpa, dúvida, tristeza e insegurança. É outra verdade. Um paciente que chega, por exemplo, com uma crença religiosa que eu sei que está protegendo, inclusive eu fico até mais tranquila, quando um que não acredita em nada. Eu sempre falo, tem doenças e doentes. A doença pode ser igual, o doente nem tanto. Porque vem as crenças, como ele percebe a vida, se ele é rebelde, se não é rebelde. Porque quando ele não tem vamos dizer assim, um contato direto com a religião, muitos deles têm uma rebeldia intrínseca. Como nessa semana eu perguntei sobre religião, eu sempre perguntei, acho que antes mesmo desse monte de estudos, e eu perguntei para ele: você tem alguma religião? Aí ele olhou para mim e disse: você tem, doutora? Aí eu disse: tenho. Ele disse: não me diga que uma médica acredita em algo que ela não vê. Aí eu disse: que pena que você não acredita, né? Que feliz do homem que tem fé. Mas eu acredito muito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu enxerga o oxigênio? Como é que você prova que essa sala está cheia de oxigênio? Aí ele se calou. Aí ele não teve mais o que falar. Então, não é porque eu não vejo, está ligado à fé. Aí eu fui falar com ele. Ele disse: não, doutora, é melhor a gente parar por aqui. Eu disse: tá bom. A gente para. Sabe-se que religiões podem tanto orientar as pessoas de maneira rígida e inflexível, desestimulando a busca por cuidados médicos, como podem motivá-las para o tratamento. A importância da relação
entre religiosidade, espiritualidade e saúde mental tem começado a ser conhecida por profissionais de saúde, mas esse tem dificuldades para lidar na prática clínica dos seus pacientes, por exemplo, né? Então, assim, nós não podemos, nós médicos, né, ter preconceito com a religião do paciente, né? Mas eu tenho colegas que eu já ouvi falar disso, mas você não fala isso para o seu paciente, né? Guarde isso para você. Isso é seu. A gente tem que respeitar o que é do outro, né? Então, assim, eu acho que o próprio psiquiatra... Nós estamos vivendo um mundo muito interessante atualmente, com tantas coisas acontecendo. Aquele moço que matou um monte de criança lá naquela creche, o outro que matou não sei quantas pessoas em Los Angeles. Muitas coisas estão explodindo em torno do mundo. Quando eu olho para isso, quando eu assisto isso, eu digo, meu Deus, nós estamos vivendo a consequência da negligência da psiquiatria. Quando eu me formei, que foi há 20 anos atrás, eu lembro que meus professores diziam, você não vai fazer psiquiatria, né, Aline? É um desperdício. Eu digo, professor, como o senhor fala isso para mim? Disse, minha filha, vai fazer cardiologia, você tem tanto potencial, não faça psiquiatria. Um professor de faculdade de medicina, né? Então, isso há 20 anos atrás. Então, a psiquiatria é uma área que não era, né? Porque agora está tendo uma evolução muito grande, porque as coisas estão acontecendo exatamente porque foi negligenciada por anos. Anos. E isso eu estou falando da psiquiatria. Agora, vocês imaginam a religiosidade e espiritualidade dentro da psiquiatria, né? Porque muitos dos psiquiatras também são ateus. Mas pode ser ateu. Você, na verdade, só precisa entender como é que o outro funciona, para você respeitar e trabalhar isso dentro dele. Muitos dos primeiros hospitais destinados aos cuidados de pessoas com doenças mentais foram organizados por monges e sacerdotes. Olha que interessante. Aqui no Brasil também, o Bairral, não sei se vocês conhecem o Instituto Bairral, que é um hospital psiquiátrico, ele vem do pessoal do espiritismo. Tem outros hospitais lá, aqui no Brasil que vem do pessoal da católica, vem pessoal do evangélico. Por quê? Que já começa a questão da espiritualidade ali dentro. O tratamento moral tornou-se o tipo dominante de cuidado psiquiátrico na Europa do começo do século XIX. No início do século XX, esse cenário mudou com os escritos de Freud e Stanley, como a Beth falou. Então, na verdade, há uma briga, isso ainda expressava essa briga, essa dicotomia, saúde e religiosidade e espiritualidade, como se fossem coisas totalmente antagônicas. Na época, o Freud, que era uma pessoa que tinha muita influência na medicina, ele era totalmente contra essa questão espiritual dentro da medicina, principalmente da psiquiatria. Ele dizia que gerava pessoas neuróticas. Acreditava que a religião gerava neuroses e de que teorias psicológicas iriam substituir as religiões como propriedade de visão de mundo e fonte de tratamento. Então, era uma coisa mais voltada para a questão da ciência. Na década de 90 e na virada para o século XXI, mudanças começaram a ocorrer nessa área. Investigações sistemáticas passaram a demonstrar que pessoas religiosas espiritualizadas pareciam lidar melhor com o estresse, recuperar-se mais rapidamente da depressão e apresentar menos ansiedade. O conceito rápido, porque a minha amiga aqui já falou tudo, mas é um en passant. É a prática de uma religião que é definida como um sistema de crenças e práticas realizada por uma comunidade, com suporte em rituais que reconhecem, veneram e se comunicam com o sagrado, o divino, Deus, a verdade última, a realidade ou o nirvana. Espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão de questões existenciais maiores, por exemplo, o fim e o sentido da vida, e suas relações com o sagrado e o transcendente, o que não necessariamente ocasiona no desenvolvimento de práticas religiosas ou na formação de comunidades religiosas. Quando eu faço a avaliação, a anamnese do meu paciente, e eu questiono isso, ele diz, não, doutora, eu não tenho religião, mas eu sou uma pessoa espiritualizada. E aí eu peço, então, pratique-a. Tem que praticar, né? E os que não têm, que eles não têm muito conhecimento, eu digo, busque atrás, se discipline para isso.
Porque hoje a gente está vendo, os estudos e mais estudos, já estão tendo mais de 3.000 estudos nessa área, todos demonstrando o quanto que isso tem impacto na saúde mental. E por que incluir religiosidade e espiritualidade na saúde, né? Por quê? Muitos pacientes são religiosos e crenças religiosas e espirituais ajudam a lidar com inúmeros aspectos da vida. Então, tem muitos que dizem, não, doutor, eu estou passando isso porque eu tenho que passar por isso, né? Dependendo da crença. Eu tenho que passar por isso, é assim que eu vou evoluir. Então, é como se fosse um obstáculo na minha vida para o meu amadurecimento. A gente escuta de tudo. E isso realmente, quando a pessoa tem essa crença... Eu lembrei de uma paciente agora que ela disse, ela revoltada, não, coitada, mas assim, revoltada por quê? Porque ela veio com 2 filhos com doença bipolar e ela também, mas ela estava estável. Ela disse, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso, doutora? Porque a casa estava meio em pandemônio. Aí eu disse, eu não sei. Aí ela disse assim, mas isso só pode ser eu fiz muito mal na outra, fui péssima na outra vida, né? Aí eu disse, olha, você que está dizendo. Aí eu perguntei, qual é a sua religião? Ela disse, sou espírita. Eu disse, bom, já que você é espírita, eu conheço um pouco de espiritismo, vocês não escolhem o que vão passar antes de descer? Aí ele disse, é o pior que eu escolhi passar por tudo isso, então eu tenho que me calar. Crenças religiosas e espirituais influenciam decisões médicas, especialmente quando os pacientes estão gravemente doentes. Isso é verdade também. Ou seja, em situações... Eu sou clínica também e eu trabalhei um monte de tempo em pronto-socorro, em hospital geral. E eu me deparei com várias situações... Um paciente grave, como eu peguei uma menina uma vez que estava em choque hipovolêmico, ou seja, a pressão dela estava lá embaixo, e eu queria fazer transfusão de sangue, e o pai disse, não, não é para você fazer. Eu disse, eu não posso fazer? Não, você não pode fazer, e se você fizer, eu vou lhe processar. Eu disse, então, você não deveria ter trazido ela para o hospital. Me perdoe, porque aqui eu vou transfundir. Eu sei, olha que situação, era a crença dele contra o que eu também acreditava. Eu salvo vidas, entendeu? Eu disse, eu vou fazer a transfusão. O senhor já pode se preparar atrás de um advogado, que eu também vou me defender, mas eu vou fazer. Então, isso, de uma certa forma, pode ter um conflito entre médico, entre familiares. Quando eu vou indicar uma medicação, eu disse, não, doutora, você não pode fazer isso. Eu digo, não, quando eu tenho condições de não fazer o que você quer, eu vou respeitar. Mas tem momentos que eu preciso fazer o que você não quer, né? Crenças e práticas espirituais e religiosas estão relacionadas a uma melhor saúde e qualidade de vida. Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem suas necessidades espirituais. Olha que interessante. Eu tenho um amigo que ele é ateu total. Eu disse, tu orienta, né? Como é que tu orienta teu paciente fazendo prática religiosa, que faz parte do suporte do tratamento? Ele disse, eu não oriento, porque eu não acredito nisso. Eu disse, bom, se você não acredita é uma coisa, mas isso está evidenciado cientificamente. Então, você tem que orientar. Ele disse, mas para mim é muito difícil, porque eu não acredito nisso. Eu disse, mas para o seu paciente isso tem sentido. Como isso ajuda o paciente? Nos momentos difíceis da vida, as pessoas precisam de suporte para se tornar fortes e capazes de lidar com a situação. A religiosidade e a espiritualidade podem ser consideradas como recursos que oferecem ao paciente motivação para enfrentar a situação, auxiliando no tratamento médico. Isso é pura verdade. Eu vou contar um caso que é da minha família, minha irmã. No ano retrasado, a minha irmã me ligou, eu estava no consultório, pedindo para eu indicar para ela um vascular. Eu disse, vascular para quê? Para quem? Para mim. Eu disse, o que você tem? Estou com as pernas inchadas e estou com falta de ar. Eu disse, não, vai para o pronto-socorro agora. E você diga assim para o médico, que você é irmã de uma médica, que está pedindo para fazer uma avaliação mais minuciosa do que você está sentindo. E ele vai dizer que você está estressado. Aí você vai dizer que não está, porque a sua irmã lhe conhece, que eu já sei o que ele vai pensar. Peça para pedir uma tomografia de tórax. E assim, foi exatamente isso que aconteceu. Aí, mais ou menos 2 horas depois, me ligam no consultório, o pessoal do hospital, o neuro que estava passando, né? Desculpa, o cirurgião torácico. Aline, doutora Aline, você poderia vir para o hospital? Eu digo, se me liga, eu já sei que não é coisa boa.
Você pode me adiantar? Diz, não, que foi descoberto um tumor de mediastino e você precisa vir para o hospital, porque precisamos decidir algumas coisas. Fui. Quando cheguei lá, fui ver, digo, agora a coisa vai ser um pouquinho pesada. Quando a gente tem um tumor nessa região, a gente tem uma história que a gente diz, são dos 3 T. Pode ser um timoma, pode ser um teratoma ou, lembra, um terrível linfoma. São 3 diagnósticos que a gente tem que ir atrás. Aí o colega veio, começou a avaliação, fez um monte de exames, parará. Meu irmão também é médico. Eu liguei para ele e disse, pode vir para São Paulo, que nós temos que ver coisas juntas. E aí minha mãe estava com minha outra irmã em outro lugar, eu disse, mãe, venha aqui para São Paulo. E assim tudo nós fizemos. Aí tivemos que dizer para tudo o que ia acontecer, para minha irmã, para minha mãe. Aí eu olhei para minha mãe e disse, mãe, talvez seja um linfoma, porque o colega acha que é um linfoma. Se for linfoma, câncer e tal, a gente vai ter que fazer um monte de coisa, parará, parará. E quando eu cheguei perto da minha irmã, ela disse, reza por mim. Foi a primeira coisa que ela disse, reza por mim. Eu disse, não, é melhor você rezar por você, eu vou chamar a mamãe. A reza de mãe tem mais força. Aí eu chamei e mamãe veio, né? E quando eu disse para minha mãe, eu disse, mãe, é isso, isso, isso. Não se preocupe, Aline, ela vai melhorar. Aí eu olhei para o meu irmão e disse, oh, meu Deus, a melhor coisa da vida é a ignorância. Que bom. Né? Assim, a crença dela e eu dizendo, eu não falei nada, deixa ela pensar o que ela quer. Muito bem, passaram-se um tempo, vários exames, porque o quadro dela estava ficando pior. Aí teve no dia... sim, nesse meio tempo, minha mãe... Eu digo que lá em casa cada um tem uma religião diferente. Lá é um secretismo religioso só da minha família Valente, né? Cada um é uma coisa lá. E todo mundo se respeita. Aí minha mãe disse, Aline, eu queria que o povo da minha igreja viesse para cá. Eu disse, quem, mãe? O pessoal da Messiânica. Quando eu vi, estava a minha irmã dentro do quarto e umas 15 pessoas em torno dela ministrando jorei. Eu não sei se vocês sabem o que é jorei. Ministrando jorei. E todo dia, toda hora, a noite toda, 24 horas. Bom, no dia, aí teve que fazer uma tomografia super cheia de treco-treco, porque não conseguia fazer a biópsia da forma comum. E quando no dia, eu e meu irmão, eram 3 médicos, e eu e meu irmão, mais 2 médicos. Aí eu olhei para o meu irmão e disse, Roosevelt, é melhor a gente sair daqui, porque para não deixar... Eles são médicos, nós somos irmãos. Vamos lá tomar um café. Aí quando eu voltei, eu disse, vou para o quarto, que ela já deve ter feito o procedimento. Quando eu entrei no quarto com meu irmão, daqui a pouco, ela abre a porta, todo mundo chorando, e eu sem entender o que estava acontecendo, minha mãe, minha irmã, todo mundo. Eu disse, o que aconteceu? O tumor sumiu. Quê? O tumor sumiu. Eu olhei para o meu irmão, eu disse, será? Aí o outro colega, que é um cirurgião torácico, que é uma pessoa super cientista, Aline, eu acho que a tomografia tudinho estava errada. Aí eu disse, bom, mas eu vi o ultrassom, porque eu estava na hora sendo feita, mas que tanta tomografia errada é essa? Ou seja, gente, o tumor sumiu. Isso eu garanto para vocês. Tem exames, tudo estão lá em casa catalogados. A tomografia, o ultrassom estava presente. Fato é que se foi mamãe, com o pessoal da Messiânica, com a Maria, eu não sei, mas sumiu. A crença. Então, isso faz se proteger de enfrentar situações. Porque qual é o nosso maior medo, com exceção da psiquiatria? Uma pessoa, quando adoece, tem medo de quê? De morrer. E um paciente psiquiátrico, quando está sofrendo muito, o que é que ele quer? Morrer. É muito paradoxal isso, né? E aí, quando eles vêm com essa conversa, esse discurso, eu digo, olha, você está tão doente da mente, que você não tem medo do que a maioria das pessoas tem, que é morrer. Então, para isso, o que é feito? O coping. O que é o coping? Que não tem uma tradução exata aqui para a língua portuguesa, que significa lidar, manejar, né? Adaptar-se ou enfrentar. Como é que eu lido com a situação que, para mim, é uma situação difícil, né? E aí nós temos o coping religioso e espiritual positivo. Abrange estratégias que proporcionam efeitos benéficos ou positivos ao praticante, como procurar o amor e a proteção de Deus, maior conexão com forças transcendentais, buscar ajuda e conforto na literatura religiosa, buscar perdoar e ser perdoado,
orar pelo bem-estar de outros, resolver seus problemas em colaboração com Deus. Eu não sei se vocês já observaram, já viram, que em hospital tem um grupo de voluntários que ficam indo nos quartos, rezando, lendo uma oração da Bíblia, rezando com o paciente. Eu, quando ficava na oncologia, quando esse grupo entrava, o pessoal da oncologia mudava, os meus pacientes, né, com câncer. Eles mudavam, eles se sentiam mais seguros. Naquela hora que aquele pessoal que não tem nada a ver, que não é da família, chegavam lá e falavam sobre a palavra da Bíblia e tudo, eles se sentiam mais tranquilos, né, naquele momento, que é o momento mais delicado para uma pessoa que está com câncer, fazendo quimioterapia, internada. Então, isso é todo um coping, que é como a gente pode enfrentar de forma melhor, mais tranquila, os nossos maiores medos, né? E o coping religioso negativo, que envolve estratégias que geram consequências prejudiciais ou negativas ao indivíduo. Ali é crença. A crença em um Deus punitivo, questionar a existência, o amor, os atos de Deus, delegar a Deus a resolução dos problemas, sentir insatisfação ou descontentamento em relação a Deus ou a sua instituição religiosa. Quinta-feira, eu atendi uma paciente que ela estava super bem até o mês passado, e ela veio, aí ela sentou na cadeira e disse: doutora, eu vou para Portugal. Eu disse: opa, que vai passear, que legal, gostoso, né? Estou triste. Eu disse: tu está triste? E tu está triste hoje, ontem, dá uma semana, para eu saber se ela estava instabilizando a doença. Eu estou triste há alguns dias, depois que eu descobri que eu vou para Portugal. Eu disse: eu não estou entendendo. E por que você está triste? Você não é um lugar que você gosta? Não, doutor, que eu estou com medo. Eu disse: você está com medo de quê? Estou com medo do avião cair. Eu disse: e por quê? Porque eu estou com medo. Porque se o avião cair, eu não vou ter tempo de pedir perdão a Deus. Eu disse: pedir perdão a Deus como assim? Porque antes dela adoecer, ela aprontou muita coisa na igreja dela. Mas ela estava doente, em mania e tudo mais. Fez um monte de coisa. E aí ela foi melhorando. E aí ela me dizia: doutora, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que voltar para a igreja. Eu disse: mas volta, isso vai te fazer bem mesmo. Ela disse: não, mas eu estou com medo de como as pessoas vão me enxergar, elas vão me criticar pelo que eu fiz. Eu disse: olha, quem fez foi teu corpo, não foi tu. Porque tu estava doente. É essa a diferença. A outra que está aqui, a essência, a alma, a sua alma, não ia praticar o que você praticou. As pessoas vão entender isso. Mas ela tinha medo. Então, ela estava brigando com ela para voltar. E veio essa viagem, e o medo dela era morrer, e não conseguir voltar na igreja porque não ia pedir perdão a Deus. Ou seja, ela ia para o inferno. Então, olha como é que a gente, dependendo de como a gente encara, pode ter um efeito negativo, né? Então, a religião, ela tem que trazer benefício. O Deus punitivo: olha, se você fizer isso, você vai acontecer isso. Se a pessoa tem essa crença, ela vai ter, vamos dizer assim, mais situações vai piorar o próprio quadro, até psiquiátrico. E o que pode ser feito com o paciente? Então, assim, todos nós, psiquiatras, eu acho que até médicos de uma forma geral, tinham que levar isso muito em consideração. A gente negligencia isso, né? Então, todos nós deveríamos estar atentos a uma consulta com o paciente para a gente ter essa percepção, como é que é a relação dele com a religiosidade e com a espiritualidade, né? Por quê? Porque o que ele acredita, ele pode ter conforto diante do que a gente pode dizer. Então, suas crenças religiosas e espirituais oferecem conforto ou são fonte de estresse? Você tem crenças espirituais que podem influenciar suas decisões médicas? Você é membro de alguma comunidade espiritual ou religiosa? Ela oferece apoio? Qual? Você tem outras necessidades espirituais que gostaria que alguém as atendesse? Isso tudo é muito complexo. Eu lembro de um paciente, um cara diferenciado, ele é professor, doutor da USP, em uma determinada área, e ele chegou para mim porque a esposa tinha solicitado. Eu disse: não, vai lá conversar com a Aline, que você vai ver que talvez você precise de uma ajuda. E ele fazia parte do Sandheim, né?
Vocês sabem o que é o Sandaime, né? Então, assim, e ele fazia parte do Sandaime. E aí ele chegou para mim dizendo assim, olha, eu vim aqui... o que eu traz aqui? Minha mulher que me mandou aqui. Não vim aqui por mim. Eu digo, oh, meu Deus, já está começando bem. Eu disse, aí vamos conversar. Tarará, começamos. Aí ele começou a falar, olha, eu estou aqui. E eu disse, e como não? Como é a sua questão religiosa? Não, eu faço parte do Sandaime, que tem uma conexão com o transcendental. Tarará. Começou a falar coisas e eu escutando, né? Só que eu estava percebendo que ele estava instável realmente, né, de doença. Aí eu falei assim, eu disse, olha, eu não tenho nada contra nada na vida. Mas é o seguinte, eu acho que você precisa da minha ajuda, porque o que você está tendo, essa percepção que você está dizendo, é por conta da doença psiquiátrica. Não, você está doida. Isso tem a pineal, né, que abre totalmente a conexão com o cosmo e tal. Eu disse, tá bom, eu não vou discutir isso com você, então eu só vou pedir uma coisa para você. Se eu pedir para você tomar a medicação de uma forma... Porque você está muito ansioso, né? Você quer ficar ansioso? A ansiedade está me destruindo. Eu disse, então, toma a medicação e um pouquinho lá para frente a gente conversa, tá bom? Não vamos discutir, vamos nos cuidar. E assim foi. E pelo menos ele tomou o remédio. Aí, quando ele voltou, depois de um tempo, e eu devagarinho, eu cheguei onde eu queria, disse, e aí, está indo ainda lá no Sandaime? Ah, doutora, deixei. Eu disse, deixou? Por quê? Acho que eu não tenho mais tempo de ir lá. Eu tenho outras afazeres, né? Eu disse, entendi. E você acha que o Sandaime é tudo aquilo que você me dizia? Aí ele olhou assim para mim e disse, não, você tinha razão. Na verdade, eu acho que não estava tão bem como eu imaginava. Quer dizer, uma questão religiosa, espiritualizada, por uma doença psiquiátrica em atividade. Muitos... Gente, uma coisa que para mim é básica, eu digo, o equilíbrio é a moeda mais cara que a gente vai atrás. É o equilíbrio. Tudo em excesso, absolutamente tudo em excesso faz mal. Religião não é diferente. Até água. Eu tive uma paciente que entrou em coma, porque ela estava psicótica, ela tomava água, entrou em coma. Com água. Entendeu? Então, mesma coisa mais simples, da forma como a gente trabalha, de uma forma muito intensa, pode ser prejudicial. E a religião faz parte disso. Muito bem. Hoje, eu peguei até umas orientações que hoje é feito no PROCE, esse núcleo que é lá do Hospital das Clínicas, né? Ou seja... Eu faço a anamnese do meu paciente, vou avaliar como é a característica dele religiosa, como ele entende que são os conceitos, né, as crenças dele. E aí, lá no HC, eles desenvolveram um grupo bem legal, e onde eles trabalham com essa religiosidade, talvez até um estímulo para desenvolver a espiritualidade, com algumas técnicas. Nós temos, por exemplo, a meditação mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar. Apoia-se no efeito terapêutico positivo da prática meditativa. Tem sido concentrada como um treino mental com os objetivos de acalmar a mente, diminuir os processos ruminativos e as características obsessivas do fluxo caótico do pensamento. A meditação também serve como uma milenar via para o desenvolvimento da espiritualidade. Por ter suas raízes em tradições religiosas, promove o contato com a dimensão espiritual e transcendente, favorecendo o envolvimento de características positivas de personalidade. Então, assim, a mindfulness hoje está sendo muito estudada cientificamente. E, para a nossa área, ela tem um efeito muito positivo. Eu comecei a estudar mindfulness para eu entender, e eu estou começando a praticar. Gente... Vocês deveriam ir buscar atrás disso. Porque muda a forma de pensar. Ela acalma a mente. Ela tem um efeito terapêutico. De verdade. E isso é científico. Isso é feito lá no HC. A outra é a psicoterapia transpessoal. É a linha da psicologia que inclui a espiritualidade na visão de homem. Segundo essa linha, o homem é um ser biológico, psicológico, social e espiritual. É incluída como característica
inerente ao ser humano. Ela é considerada a essência que nos faz procurar o sentido da vida, que nos faz almejar transcender, acreditar e buscar o que está além do que podemos perceber através dos 5 sentidos. No processo terapêutico são utilizados o diálogo, a imaginação ativa, o relaxamento, o grafismo, entre outros recursos. Então, é outro tipo de linha, né, que você também pode ser trabalhado nessa questão de espiritualidade. Yoga Sati é outra, é um sistema milenar de filosofia e de práticas psicofísicas de origem indiana, que buscam a aquisição de estados de profunda concentração e a interação entre mente, corpo e espírito, através de técnicas desenvolvidas para controlar o total dos pensamentos por uma perfeita saúde. Porque na Mindfulness eles dizem assim, até porque os preceitos vêm de Buda, né? Eles colocam assim: o homem sofre. A gente sabe disso. Por que ele sofre? Porque ele vive o conflito entre o que ele deseja e o que ele tem. Isso é o início, né? Então, dentro desses preceitos, eles vão abrindo outras amplitudes do pensar. E o que a gente pode fazer para não sofrer? Primeiro, uma delas, aceitar. Né? Então, muitos dos meus pacientes, a primeira coisa, quando eu dou o diagnóstico de bipolar, fica com raiva de mim. Eu digo, oh, meu Deus do céu, começou. Né? Eu brinco que eu tenho momentos que o paciente tem raiva de mim. O primeiro, quando eu dou o diagnóstico, que entra na aceitação, né? E depois, quando eles estão muito bem, que eles começam a fazer o samba do crioulo doido, que eles acham que não precisam mais de remédio. Entendeu? Aí é outra briga. O propósito é promover ao praticante uma postura direta de experimentação dos fenômenos físicos e psíquicos sem a lente do julgamento, contemplados assim exatamente como eles se oferecem ao observador no agora, sem que ele reaja a esses fenômenos, recondicionando a mente de forma mais saudável. É como se você... Porque na meditação clássica, todo mundo já deve ter ouvido falar que você tem que parar de pensar. Nessas, ele diz que você tem que organizar seu pensamento, né? Diminuir a velocidade e estar atento ao que você está pensando, né? Para você saber lidar melhor com ele. Nos últimos anos, muitos trabalhos foram desenvolvidos nessa área, né? A religiosidade e espiritualidade têm implicações expressivas em campos espinhosos da psiquiatria, como a prevenção de suicídio e a recuperação de suicidas. Num estudo, filhos de pais depressivos que se consideravam religiosos tinham 10 vezes menos risco de desenvolver depressão comparado aos demais do grupo. Ao se tornarem adultos, esses indivíduos continuaram mais protegidos e tinham o córtex 2 vezes mais espesso que o grupo controle, parecendo ser um mecanismo biológico. Gente, olha que demais. Quer dizer, eu, cuidando do meu filho com o suporte espiritual, ele protege de ter depressão e na vida adulta, o córtex dele duplica. Isso é demais. Aí eu brinquei com uma amiga minha quando eu estava fazendo a aula, eu disse, meu filho todo sábado agora vai rezar. Vai rezar porque eu quero o córtex dele duplicado, para ficar mais protegido. Em outro estudo em São Paulo, com 1.500 idosos, observou-se que aqueles que frequentavam serviços religiosos tinham menos da metade dos níveis de depressão e ansiedade. Em 2009, no outro estudo, 168 pacientes bipolares, observou-se que aqueles que frequentavam serviços religiosos tinham menos quadros de depressão. O coping religioso positivo também ajudou a manter a tristeza a uma distância segura. Em um estudo com 12.000 estudantes brasileiros, indivíduos sem envolvimento religioso demonstraram o dobro da frequência de uso de tabaco, álcool e de outras drogas. Isso é tão verdade que muita gente, assim, dependente químico, deixa de usar quando ele tem um suporte religioso, tanto que tem aquela fazenda, que eu esqueci o nome, que é aqui na cidade próxima, que é uma fazenda religiosa, e que muitos pacientes dependentes químicos que vão para lá, eles realmente ficam abstinentes da droga. Esses estudos apontam, em sua maioria, que pacientes bipolares têm maior envolvimento de religiosidade e espiritualidade e uso mais frequente desse coping religioso comparado a pessoas portadoras de outros transtornos. Então, o bipolar ele tem uma coisa mais voltada para o religioso,
e espiritual. Relação frequente e significativa entre sintomas maníacos e experiências místicas com modificações da intensidade da fé após o início do transtorno. Ou seja, alguns que tiveram em algum dado momento um delírio, né, uma alucinação, porque eu já escutei alguns, e realmente eu lembro que teve um que estava em mania e ele achava que tinha um anjo falando com ele, né? E quando ele saiu disso da crise, ele disse assim: doutora, ele lembrava, ele dizia assim: eu acho que eu estava protegido, eu vou agora praticar, eu vou na igreja, ele era católico, eu vou na igreja porque eu tenho certeza que isso vai me proteger da doença. Eu nunca esqueci isso, era na residência. E o outro lado da fé. A religiosidade parece influência também para aspectos mais primitivos, dignos da psique humana. O vício, por exemplo. Quanto maior o nível de religiosidade, menor o abuso de drogas. Mas o contrário também é verdadeiro. A falta do lado espiritual ou uma visão distorcida, fanática, pode, por outro lado, piorar quadros depressivos e aumentar a chance de abusar drogas, além de outros transtornos mentais. A religião também pode ser fonte de sofrimento e angústia, a depender de como as crenças são encaradas. Muitas pessoas experimentam eventos traumáticos, mas não necessariamente enfrentam as consequências negativas de saúde. Por outro lado, algumas pessoas enfrentam poucos eventos ao longo da vida, mas sofrem bastante. Tudo depende de como a gente encara a vida, né? Eu acho que a forma como nós enxergamos tudo isso faz a diferença. Por isso que eu brinco. Eu tenho doentes e tenho doenças. Eu percebo nitidamente que meus pacientes doentes, que têm uma leveza maior do que os demais, a doença é mais tranquila, tendo ele uma doença grave. E, às vezes, um paciente com uma doença leve se torna extremamente grave, dependendo de como ele encara a vida. Aqui eu coloquei porque eu sempre oriento meus pacientes quando eu falo do tratamento do transtorno de humor. Então, tratar um paciente com transtorno de humor ou qualquer outra doença psiquiátrica não é só medicar, né? A medicação faz parte primordial do tratamento, mas nós temos, além da medicação, a psicoterapia, exercício físico e a religiosidade e espiritualidade. Eu digo que isso é o quadripé do tratamento, né? A medicação, ela tem um suporte maior, mas esses aqui eu vejo que é como se protegesse, blindasse mais os pacientes para as crises, né? Eu disse, vai rezar, vai fazer atividade física. Se você fizer isso de forma religiosa, disciplinar, você vai ver que você vai ter menos crises ao longo da sua vida. Conclusão. A Associação Mundial de Psiquiatria já publicou uma declaração para se considerar a religiosidade e espiritualidade na pesquisa prática, clínica e no ensino da psiquiatria. Na pesquisa, na prática clínica e no ensino da psiquiatria. Ou seja, hoje tem-se que abordar isso no tratamento. Não é só eu não confio, não acredito. Não, isso é científico, né? Então, já tem que fazer parte do tratamento, quando o paciente está num consultório médico. A religiosidade e espiritualidade têm implicações significativas na prevalência, diagnóstico, tratamento e até na prevenção de doenças mentais. Gente, prevenção, por isso que eu digo, é blindar. Blindar, e é verdade. É verdade. Quanto mais o paciente tem esse suporte espiritual, ele fica mais estável da doença. Lógico, fazendo as outras coisas também, com a medicação também. Nas pesquisas, é necessária uma avaliação multidimensional, que a respeitem sua complexidade. Os dados demonstram a importância de que religiosidade e espiritualidade seja reconhecida e valorizada pelos profissionais como um recurso que favorece a sua saúde mental. É um recurso poderoso, bem poderoso. Apesar do crescente número de pesquisas que se dedicam a investigar esta relação,
é negligenciada pelos psiquiatras nos seus estudos e programas de tratamento e prevenção benéfica à saúde mental. Então, assim, mesmo com tudo isso, ainda tem uma resistência por parte dos médicos para incluir isso no tratamento. Como eu digo, não é só tomar medicação. Isso, na verdade, não é só também para quem tem doença ou não. Para quem não tem, se fizer atividade física, se fizer ter o seu suporte psicoterápico, se tiver, pode fazer mindfulness, se tiver a sua espiritualidade e religiosidade trabalhada, vai estar protegido para enfrentar a vida como um todo, com ganhos e perdas o tempo todo, que é assim que a gente vive. É necessário que o psiquiatra esteja familiarizado com a literatura sobre religião e espiritualidade e conheça a da sua clientela para saber como utilizar clinicamente. Orientação religiosa intrínseca parece ser benéfica à saúde mental. E aí tem o Papa Bento XVI, que fala: a fé consolida, integra e ilumina o patrimônio da verdade que a razão humana adquire. Muito obrigada, gente.